começando agora a transmissão ao vivo sobre como montar um consultório. E aí vamos aguardar o povo entrar, vamos ver quem vai chegando. À medida que for chegando, vai dando um ok, aí vai falando, vai dando oi. Olha só, o Leandro entrou. Convida teus amigos, vai convidando as pessoas que têm interesse no assunto e vamos fazendo um bate-papo. Manda tuas dúvidas, aproveita e curte a página. Nessa página eu vou estar falando com você sobre dicas de gestão na área de saúde. Tá certo? Vamos aguardar mais um pouquinho. Então, deixa eu logo me apresentando, né? Sou Aldineide Rios, sou consultora em gestão empresarial, especialista em finanças, mas também eu sou empreendedora da área de saúde. Eu tenho uma clínica de fisioterapia em parceria com uma amiga fisioterapeuta. Nós decidimos montar um consultório. Ela não entendia nada de gestão e eu não entendia nada de fisioterapia. Então resolvemos fazer essa parceria. Deu super certo, estamos juntos já há 5 anos, mas nessa empresa há 2 anos. É uma clínica de fisioterapia pélvica localizada em Recife. Chama-se Confi. Mas, então eu entendo os dramas de quem precisa gerir uma clínica. Então, assim, eu já trabalhei durante 27 anos em banco e eu trabalhei muito na área de saúde. E eu via a angústia que os médicos tinham em administrar o consultório. Então, para você já começar de forma certa, nós vamos trocar ideia. Vou te passar algumas dicas, tá certo? Então, à medida que for tendo... Essa live foi uma sugestão de uma fisioterapeuta. Então, vamos atender. E se você também tiver sugestão para outros temas, vai colocando aí embaixo. Coloca a sugestão que eu vou, à medida do possível, vou resgatando, vou atendendo, vou falando sobre esse tema, tá certo? Assim como vou falar também no Instagram. O Instagram é Confi Gestão em Saúde. Então, primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer. Quando você não se conhece, fica difícil. Então, a maioria da população brasileira, quando sai da faculdade, isso independente de ser da área de saúde ou de qualquer área, quer montar o próprio negócio. Até porque não é tão fácil arrumar emprego formal. Então, por conta dessa dificuldade, vai buscando colocar o próprio negócio. E muitos até porque não querem ficar presos a um salário, um teto que nem sempre é alto. Às vezes um teto pequeno, mas por conta disso você termina decidindo montar seu próprio negócio. Então, em pesquisas, 70% dos alunos que estão na faculdade hoje querem montar o próprio negócio. Mas fazer da forma correta é que faz toda a diferença. E a área de saúde, quando você entra na área de saúde, certamente é porque não gosta de burocracia, você gosta de lidar com gente, você gosta de lidar com pessoas, cuidar dessas pessoas. Mas, de repente, você tem que começar a cuidar de papéis, cuidar de números, cuidar de funcionários, cuidar de burocracia, pode ser que não te faça muito feliz. Mas se você realmente quer montar teu negócio, isso vai ser extremamente necessário. Até porque você não quer colocar uma clínica ou um consultório que vai durar só 6 meses. Você quer algo que fique por muito tempo e que aquilo cresça, que seja teu sustento para sempre, não é verdade? Então, vai dando um ok aí, vai dizendo que tá ok, se tá legal, vai mandando dizendo de onde você é, tá certo? Outra coisa, então primeiro passo, o que é que você tem que fazer? Se conhecer. Qual é seu perfil? Porque, tudo bem, você decidiu ser um consultório, botar seu consultório, mas e o que é que você vai fazer? Você gosta disso? Você gosta de papel? Você gosta... Ou você não quer ter essa preocupação? Se você não quer ter essa preocupação, não tem problema. Dá para você montar seu consultório sem
grandes sofrimentos. Então, o que é que você tem que fazer? Se você tem essa dificuldade, existem muitos consultórios compartilhados. Existem consultórios que você só aluga um espaço. Então, o próprio dono, até porque existem administradores ou outros profissionais de saúde que decidiram, que viram nisso uma vantagem. Arrumar clientes para aqueles profissionais de saúde que não conseguem trabalhar, não querem se preocupar com burocracia. Então, não tem problema. Você pode tirar proveito disso, pode ser muito bom para você. Normalmente, esses consultórios, eles cobram um percentual do teu atendimento. Aí você diz assim, mas é melhor eu ter tudo para mim. Concordo. É melhor você ter tudo para você. Mas imagina você mudar toda uma estrutura e não ter paciente. Então, uma coisa que eu digo sempre, é muito melhor você ter 10% de uma melancia do que ter 100% de uma uva. Então, talvez, mesmo você pagando a coparticipação, seja interessante para você. Porque essa pessoa, ela já vai ter experiência de captar cliente, talvez ele já tenha nome, talvez ele já tenha outros clientes para te encaminhar. E às vezes tem outros segmentos nessa clínica que vai te ajudar a mandar para você. Então são profissionais de outras áreas. São médicos que trabalham numa área que pode ser complementar à sua. Então esse é o primeiro caminho. Se conhecer. Se você diz, não, eu também tenho um perfil empreendedor. Então vai em frente, coloca a tua clínica, estuda, te prepara, porque na faculdade você aprendeu a ser um excelente profissional. E afinal de contas é esse o caminho. Mas, então coloque no papel, comece a estudar. Tem N entidades que têm cursos para você fazer isso. Você pode fazer uma pós-graduação em gestão, em saúde, quem sabe? Mesmo se você não for o caso, for apenas um consultório, mas faz um curso de gestão para teu consultório, para você aprender a mexer com teus produtos, tá certo? Agora a segunda dica. Você já se conhece, já se analisou e já decidiu. Bom, eu quero montar meu consultório assim mesmo. Eu já sei que eu tenho condições para isso e vou montar. Então, quem é agora? Vamos passar para teu público. Quem é teu público? Pesquise. O mundo é gigante, mas nem todo mundo é teu público. No meu caso, meu público, ele é bem restrito, porque são pacientes que precisam de fisioterapia pélvica. É uma clínica de fisioterapia? É, mas especificamente fisioterapia pélvica. Então, ele tem toda uma característica e assim você tem que pesquisar. Se você é dermatologista, qual o tipo de atendimento que você vai fazer? Você vai fazer um atendimento para profissionais cuidarem, focar em estética? Você vai focar em patologias? Se você é um dentista, você vai fazer ortodontia? Você vai trabalhar com pediatria? Então, assim, isso vai fazer diferença. Conhece teu público, porque na hora que você conhece teu público, vai ficar muito mais fácil. Olha, Luana, tudo bom, Luana? Seja bem-vinda. Laís também. Muito bem, meninas, valeu. Então, são fisioterapeutas que estão aí na luta e já estão no consultório. Vamos em frente. Dá o ok aí, diz que gostou, vai dando um... Tá gostando. Então, conhece teus pacientes, que na hora que você conhece o perfil desses teus pacientes, você vai saber onde colocar, vai decidir onde colocar teu consultório. Porque se você vai trabalhar com clientes de público A, B, então o teu consultório não pode ser em qualquer local. Teu consultório não pode ter qualquer aparência. Muitas vezes você diz assim, mas eu achei uma casa super bacana, uma casa grande, que vai dar perfeito. O preço está ótimo de aluguel, mas não é teu perfil de teu público. Aí você diz assim, mas se eu for colocar em um consultório, num empresarial chique, vai sair muito caro. Mas teu público, ele pede isso? Imagina, você fazendo a parte de ortodontia, você é dentista e de repente quer trabalhar com produtos mais qualificados e vai botar no bairro popular. Aí você vai estranhar porque não vai ter paciente. Mas por quê? Porque não casou o perfil dos teus clientes com onde você está. Então, assim, tem que conhecer os pacientes, tem que conhecer o perfil dos teus clientes, porque quando você conhece, você vai, inclusive, fazer propagandas direcionadas, mas profissional de saúde não pode fazer propaganda. Pode. Existe o código de ética,
você tem que aparecer. Você não pode estar fazendo de qualquer jeito, mas divulgação informativa é obrigação sua fazer, porque quem não aparece não é lembrado. Outra coisa bem interessante, o que você vai fazer? Bom, já decidiu o seu local, agora já decidiu o seu público, já se conhece seu público, agora vamos conhecer também o seu local, a sua escolha, porque isso vai fazer toda a diferença. Se você vai trabalhar de acordo, independente com o público que você trabalhe, seja A, B, C ou D, tenha um lugar arrumado, de uma casa bacana, que tenha uma boa aparência, que não tenha remendo, que não seja suja, que não seja... Porque na hora que ele diz isso, ele vai estender para o profissional. Então esse vai fazer confusão na cabeça do teu público, dos teus pacientes. Ele vai dizer assim, poxa vida, se aqui é assim, será que ele vai ter qualidade de me atender? Como será esse atendimento? Então isso é outra coisa bem extremamente importante. Na hora que você começa a fazer abriu a clínica, então o que você vai ter? Vai ter as exigências legais. Um profissional de saúde, ele não pode ser do MEI, que é um microempreendedor individual, que seria um segmento que cobraria taxas pequenininhas de impostos. Então, mas você não pode ser desse segmento, porque por exigência da profissão. Então, não pode ser. Se você já é qualificado, não pode ser do MEI. Mas você pode ser um microempresário. E muitas profissões hoje podem ser do Simples. Você já começa com a taxa, a maioria delas com 6%. Se for da classe médica, não. Já começa quase 17%. Então, nesse caso, é importante você conversar com o teu contador para saber o que vale a pena. A partir do próximo ano vai ter algumas mudanças, mas só para a área médica, e a gente conversa sobre isso em outro momento, para esclarecer essas dúvidas. Vou trazer até um parceiro para a gente conversar e explicar melhor sobre esse assunto. Mas até lá, é assim, você pode ser do Simples e deve, porque é mais fácil, e a maioria das profissões podem ser, e vale a pena. Mas se você é dentista, não vale a pena. Se você é médico, não vale a pena. Tem que ficar no lucro presumido, que é uma maneira de tributar. Então, quando você decide botar as empresas, você vai ter que abrir um CNPJ, que é mais indicado, sai mais barato para você do que você fazer como pessoa física, porque a tributação é um pouco mais alta. Mas antes de decidir entre uma forma e a outra, converse com o contador, converse com ele, que ele é a pessoa responsável, que tem qualificação para te dizer isso. Aí o que é que você vai fazer? Bom, você decidiu montar sua empresa, você pode montar sozinho ou pode montar com um sócio, e vamos partir para os finalmente agora. Então o que é que a gente vai fazer? Você tem que estar registrado no Senes, então cada cidade você tem que ir fazer o registro da sua empresa, que é o Nacional de Saúde. Então você tem que estar registrado no Senes. Você tem que ter o alvará da vigilância sanitária. A exigência vai mudar de cidade para cidade e de atividade para atividade. Então depois eu coloco lá no blog uma informação com o link dos principais, dos itens básicos que são comuns para todas as áreas, são os básicos. 3, você precisa do alvará do Corpo de Bombeiro. Então, se você for alugar, uma dica interessante, se você for alugar no empresarial, uma sala no empresarial, primeiro você pergunta se o prédio já está com o alvará do Corpo de Bombeiro, porque nesses 2 últimos anos, infelizmente, as exigências passaram a ser muito grandes e tem muito empresarial que não estão com registro de bombeiros. Estão passando mais de 6 meses com esse registro. E você só pode tirar o da sua sala, mesmo que esteja tudo certinho, se o prédio tiver a liberação do Corpo de Bombeiro. Então, se for alugar uma sala, primeira coisa, pergunta como é que está a liberação do Corpo de Bombeiro. Se ele disser, está saindo, pergunta, há quanto tempo deu entrada? Porque às vezes está saindo, mas ele já deu entrada há 2 anos atrás. E sempre está saindo. Não, dessa vez sai. Mas para você não ter susto, não ficar impactado, você fique atento. Outra coisa, você só vai precisar ter esses documentos, se você for trabalhar com algum convênio, se tiver toda a documentação correta. Então, atento e cuidado, tá certo?
Outra coisa, você vai precisar do alvará da prefeitura. Existem muitas prefeituras que estão com problema para liberar alvará, demorando um pouco mais do que outro. Então, antes de qualquer coisa, conversa com o contador para ver se precisa fazer alguma reforma no local para acessibilidade ou para adaptar a tua área. Então, conversa com o contador para ver se até naquela região é permitido colocar a tua atividade. Por exemplo, se você vai botar radiologia, nem toda área você vai poder colocar radiologia. Não vai de jeito nenhum. Então, muita atenção. Conversa com o contador, que é ele que vai estar te ajudando nisso, tá certo? Aí você conseguiu fazer tudo isso. Já montou o consultório, já está funcionando. E agora, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou controlar, atrair pacientes? Abrir é fácil. Estudinho é fácil. E agora, como é que eu vou atrair pacientes? Cada caso é um caso. Cada setor de saúde tem uma maneira de atrair. Então, assim, eu prometo a vocês que eu vou fazer uma live, vou fazer um e-book, vou dar dicas de mídias para você atrair pacientes. Me cobrem, me cobrem. Segunda situação, abril, já tem paciente, porque você pode ter vindo de outro canto e ter trazido esses pacientes consigo. E ter feito parcerias com outros profissionais que vão estar te indicando que a parceria é o melhor canal para você conquistar pacientes. Então, você já está funcionando e muitas vezes o que acontece? Você passa anos e anos e anos e continua do mesmo jeito. O que acontece? É perfil do profissional de saúde ser imediatista, só pensar no agora. Bom, atendi esses pacientes, meu faturamento foi esse, tive essa despesa, o restante tudo é meu. Acabou. Boto no bolso e vou embora cuidar da vida. O mês que vem eu começo tudo do zero. Então, assim, infelizmente, isso acontece com muitos profissionais de saúde e também com muitos microempresários que são empreendedor individual. E isso faz com que a empresa fique sempre no ponto zero de partida, porque todo mês ela está começando do zero. O mês que vem, zerou, começa tudo de novo. Então não há o crescimento. Quando você diz assim, poxa vida, tem empresas que estão cresceram ao longo desses 5 anos e eu estou aqui do mesmo tamanho. Mas muitas vezes a culpa é porque você pensou só naquele momento, não pensou no futuro. Então quando você pensa no futuro, você começa a trabalhar. Então assim, é obrigação do empresário, porque agora você não é mais só profissional de saúde, você também agora é empresário. Então, você tem que pensar no futuro. Pense além, pense daqui a 5 anos. Coloque meta, onde é que você quer que sua empresa esteja daqui a 6 meses? E daqui a 1 ano? Onde quer que você quer que ela esteja daqui a 2 anos? E daqui a 5? Então, quando você começa a traçar metas para chegar, você vai aos poucos dando passos naquela direção. Se você não sabe onde chegar, pode ter certeza, você pode correr o risco de ficar rodando ou se distanciando muito do teu objetivo. Ok? Finanças. Primeiro grande conselho, separe suas finanças pessoais das finanças das empresas. Esse é a grande dica, separe. Aí você me pergunta assim, mas Aldi, e se as finanças, se sou eu o único dono, não é tudo meu? Não, não é. De jeito nenhum, porque sua empresa ela tem vida própria. Então não é só você, é você e a empresa. Se você quer que sua empresa cresça, dê vida para ela. Deixe ela seguir a vida dela. É igual um filho. Se você segura demais seu filho, protege demais, ele sempre vai ser dependente de você. Então assim também é com sua empresa. O que é que você faz? Estipule uma retirada para você. Eu sei que no começo não é fácil. Sei que no começo as dificuldades são maiores, até porque o dinheiro não vem tão fácil assim. Mas estipule um valor e gaste de acordo com o que sua empresa pode lhe pagar e não de acordo com o que você merece. Merecer, eu tenho certeza que você merece muito, mas você pergunta, será que a empresa pode pagar? Então é importante que você defina um valor que deixe uma parte para a empresa e outra parte para você. No começo da empresa, quando ela está surgindo,
ela vai precisar muito mais para poder ter fôlego para assumir, para crescer e crescer e crescer. Senão ela não vai subir nunca. Ela vai ficar sempre lá naqueles primeiros degraus. Então, dê espaço para a sua empresa para ela crescer. Você divide, tira o essencial, o básico do básico para você e vai deixando recursos para a sua empresa, porque o mundo ele é muito incerto, a economia é instável, paciente vai ter meses que você vai ver que não são tão fáceis de vir, tem período de férias que as pessoas tiram férias também da saúde, vão cuidar da vida. Então, nesse período, você vai precisar de recursos e a empresa tem que ter o capital de giro. Oi, Anne, bem-vinda, dá um ok aí. Então, assim, você precisa dessas informações, você precisa saber que tua empresa ela vai sobreviver. Então, assim, anota tudo, cria um caderno, pode ser um caderno, pode ser um sistema, pode ser uma planilha Excel. Depois eu vou estar disponibilizando para vocês algumas planilhas, quando eu for falar da parte especificamente financeira, nos próximos encontros, eu vou estar disponibilizando, criando as planilhas para controle. Agora, o ideal é que fosse um sistema, porque nesse sistema você consegue informações mais fáceis dos pacientes, você consegue ter informações financeiras, uma análise melhor e comparar. Então, essas informações são importantes para você comparar um mês com o outro. Eu estou crescendo ou eu estou reduzindo o número de pacientes? O valor médio aumentou ou reduziu? Se você faz mais de um tipo de atendimento, qual é o atendimento que está sendo mais rentável para você? Nem sempre o que você gosta mais de fazer é o mais rentável. Então, foque a energia no que é mais rentável. Mesmo que ele não te esteja te dando resultados agora, mas com certeza você investindo, você vai colher os frutos. Então, hoje, o que te dá mais dinheiro não é o que você mais gosta, mas aos poucos, analisa, vai vendo. Não é para você abrir mão, deixar de fazer o que gosta por dinheiro, de jeito nenhum. Mas casar, se você escolher essa profissão é porque você está apaixonada por ela, porque você gosta. E dentro dela vai ter N situações para você conversar, para você falar, que vai ser rentável para você. Porque quanto mais você está feliz trabalhando, mais você ajuda teus pacientes. Quanto mais você ajuda teus pacientes, mais eles te dão retorno, começam a indicar para você e você vai crescendo. Então, termina sendo um ciclo. Então, esses sistemas vão ajudar. Então, anote. O que é que você deve anotar? Primeiro, saber quais são suas despesas fixas por mês. Quanto você precisa para sobreviver? Qual o mínimo que você tem que ter de despesas fixas? Porque com ou sem paciente, você tem que pagar aluguel, tem que pagar condomínio, a recepcionista que está te ajudando, a conta de energia. Então, assim, independente de paciente, você tem que pagar isso. Então, você tem que saber quanto é, para mais para frente calcular o ponto de equilíbrio e correr atrás desses objetivos, tá certo? Sem desespero, vou ajudar vocês. Calma que nos próximos encontros eu vou falando sobre isso, tá certo? Outra coisa, anote a quantidade de pacientes que você teve. Para isso, depois você vai analisar qual é o melhor dia da semana, qual a melhor semana do mês, qual o melhor mês do ano. Você vem crescendo, vem reduzindo. Sempre, quando você analisa perto, você vê, o mês passado caiu. Vai estudar. Por quê? Ah, mas abril caiu porque teve muito feriado. Tudo bem, então teve um motivo, não foi? Mas de repente não foi bem assim. Abril com muito feriado e maio foi pior do que abril. Opa, subiu o sinal de alerta. O que aconteceu? Pode ser sua recepcionista que esteja atendendo mal. Pode ser que ela não esteja passando as ligações e para não marcar fora de horário ela pode estar boicotando você. Ou mesmo pode ser algum atendimento que não ficou tão bom como você imaginou. E os pacientes estão indo embora e você está sem saber. Então, se você reage isso rápido, é fácil de virar o jogo. Mas se deixa o tempo passar, acabou-se. Os pacientes vão embora, quando você for abrir os olhos, está longe demais. Outra coisa que é importante, que você tem que ter cuidado, é com a gestão de pessoas. Quando você, dependendo do tamanho da tua clínica, você vai ter uma ou mais recepcionista, você vai ter outros profissionais auxiliares ou outros colegas, pares trabalhando junto com você. E esse relacionamento
tem que estar todos focados no mesmo objetivo. Então, quando eu digo lá atrás, conhece você e conhece teu público, é porque quando você tem esse conhecimento do teu público, você vai conseguir construir a visão da tua empresa, a missão da tua empresa. Por que tua empresa existe? Então, essa missão você só vai conseguir fazer quando você identifica o que você quer dela. Então, essa missão tem que estar alinhada com toda a tua equipe. Tua recepcionista tem que saber, teu colega de trabalho de sala tem que saber, teu auxiliar tem que saber, porque a missão tem que estar dando mãos dadas, todos têm que estar lutando pelo mesmo objetivo. Então, com base nessa missão, nesse conhecimento, você vai contratar, de repente você vai contratar um recepcionista que não tem nada a ver com a missão. De repente você está querendo levar qualidade, com encantamento, com sonho, com tranquilidade, e você tem uma recepcionista que é muito agitada, que é muito despanaviada, que não está condizente com o perfil da tua clínica. Então, pensa na hora de contratar, pensa na hora, então leve isso em consideração também. O trabalho dessa qualidade é extremamente importante. Outra coisa interessante é assim, a divulgação. Trabalhar na divulgação vai ser a alma do teu caminho, a alma do teu negócio, o sucesso. Porque essa divulgação é uma divulgação sutil, de forma ética, de forma coerente, que não vai ferir o código de ética da tua profissão. Toda a área de saúde tem um código de ética bem rígido, assim como advogado também tem, assim como qualquer profissão tem. Então, não está errado fazer. Está errada a maneira como as pessoas fazem. Então, olha, Ana Cristina Couto, lá do Rio, entrou, seja bem-vinda. Já estamos terminando nossa live, mas não tem problema, vai ficar salva aqui na página. E aproveite e curtam a página, compartilhem depois no Face de vocês, tá certo? Vou deixar aqui disponível. Então, resumindo, para a clínica, conheça você, conheça seu público, em cima dele, traça a missão de sua empresa. Tá definido? Tá. Então agora vamos mão à obra. Contrate um contador para poder te orientar, te ajudar na documentação legal. Tenha sempre em dia a documentação das empresas, o registro no CNES, o Corpo de Bombeiro, o alvará da Vigilância Sanitária, o alvará da Prefeitura, porque isso é importante, porque você vai precisar emitir as notas fiscais, você vai precisar emitir recibos, você vai ter que atender teus pacientes e para receber eles de coração aberto você vai ter que estar todo em dia, porque gera mais segurança, tá certo? Tenha em mãos os registros financeiros, que pode ser através de sistema, pode ser através de planilhas, ou mesmo um caderninho. O importante é você fazer, porque se você precisar de ajuda, for contratar um consultor, um colega para te ajudar, ele só vai conseguir te ajudar se ele tiver informação. Não fique na base do eu acho. Eu acho que eu atendi mais paciente esse mês do que o mês passado. Eu acho que o mês de fevereiro é ruim porque é pouco. Não ache. Às vezes você vai se surpreender com as informações. Tá certo? Então, essas foram as dicas para uma clínica. Espero que tenham gostado dessa live. Foi a primeira live que eu fiz. Foi a primeira live para poder compartilhar essas ideias. E vamos aguardar. No próximo vamos tendo mais informações, tá certo? Diga aí embaixo o que vocês acharam. E em breve vamos voltar com outros temas. E mande sugestão de tema. Siga o nosso Instagram, que é confie@gestão em saúde. Confie cursos, você já conhece que tem cursos de gestão. Tanto vai ter em breve em gestão em área de saúde, em administração, mas já tem de formação, tá certo? E final de semana que vem estarei lá em São Luís com Yane no curso de fisioterapia aplicada à proctologia, que vai ser um sucesso como foi o de Brasília. Beijo para vocês e até breve.